Valdo e a Adila, que me convidaram para passar a mensagem nesse dia, né? E a mensagem que nós vamos ouvir hoje é sobre perdão. Uma coisa difícil, perdão. Exatamente. Como alcançar o perdão, né? É uma mensagem tirada desse livro de Ellen White, Histórias do Grande Mestre. Nós sabemos que nós vivemos num mundo que nós, cristãos, que estudamos a Bíblia, nós não nos sentimos que nós não fazemos mais parte disso. Nossos pensamentos são diferentes, nossos alvos são diferentes. E que perdão é esse que eu devo alcançar? O que é o perdão? Muitas pessoas pensam que perdoar, vamos supor, é eu ter... Aconteceu um fato ali que me desagradou e que eu peço desculpas. Desculpa aí, penso que isso é perdão. Até comento com vocês uma coisa. Se vocês não têm o hábito de pedir perdão, sempre se desculpam, experimente pedir perdão. Uma pequena coisa. Estou andando no supermercado, parei meu carrinho numa pessoa ali. Perdão. Vocês vão ver a reação da pessoa que vocês pediram perdão. Porque desculpa, todos estão acostumados a ouvir, mas perdão é mais difícil. Os que pedem perdão, os que se humilham. E esse perdão que eu devo alcançar, o que é preciso para mim alcançar ele? Primeiro eu preciso entender o que é perdão. Eu preciso compreender o que é perdão. E para mim compreender o que é perdão, eu também vou ter que entender o que é o amor. Lá no início, em Gênesis, no momento da criação, Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. E todos conhecem a história de Adão e Eva. E em algum momento eles pecaram e Deus tirou eles de dentro do paraíso e eles seguiram sua vida. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel, onde um matou o outro. E se inicia ali o mal. Da descendência de Adão e Eva foi gerados muitos filhos e se proliferaram pela terra. Só que se proliferou também o mal. Na mesma proporção que eles cresciam, o mal também crescia. Era uma geração perdida. E Deus olha aquilo e não se agrada com o que vê. Ele vê seus filhos totalmente longe dele, não querendo mais ele. E vamos dar uma lidinha lá em Gênesis 6. Gênesis 6:9. Gênesis 6:9 diz assim: Deus olhando, para aquele povo, amém? Aqueles que não tiverem Bíblia podem acompanhar aqui no telão. Deus olha para aquele povo e vê um homem bom no meio deles, E a Bíblia diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com toda a terra. A terra estava perdida, meus irmãos, assim como estamos nos momentos atuais. E a gente dando um pulinho mais lá para frente no Novo Testamento, em Mateus 24,
24:38. Mateus 24:38. Vai dizer para nós como é que estava essa terra. Mateus 24:38. Amém? Amém. Amém. Na Bíblia diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, a gente aqui pertencemos à igreja, a gente ouviu várias vezes essa história. Todos nós sabemos que no momento que Noé entra na arca, fecha-se a porta da graça. E aqueles que estavam de fora não tiveram uma segunda chance. Sabemos que Noé levou 120 anos construindo a arca. E nesses 120 anos, basicamente quase todo dia, ele pregava a verdade de Deus. E diziam: arrependam-se, porque vai vir chuva, vai vir água dos céus. Como naquela época nunca havia chovido, ninguém acreditou nele. Como hoje, isso remete exatamente nos dias de hoje. A gente fala de Deus, a gente fala da vida de Cristo para as pessoas, e o que é? As pessoas não dão a mínima. E assim como Noé naquela época ele pregava e eles não acreditaram, o dilúvio veio, porque Deus não se agradava mais daquilo, então ele varreu da face da terra. Só sobrou Noé e seus filhos e as esposas de seus filhos, da onde foram gerados as pessoas até os dias de hoje. Por que eu falei isso? Porque Deus se desagradou e decidiu acabar com o mal, que o mal estava prevalecendo. Exterminou toda a carne da terra. Mas naquela época comiam e bebiam, casavam-se, davam casamento. Importante ressaltar isso aqui. Comiam e bebiam significava que eles se preocupavam somente com o que eles precisavam. Eles se preocupavam em produzir alimento, comer, beber, viver a vida. E Deus, lá atrás, casavam-se e davam-se em casamento. Não é que eles casavam com a bênção de Deus, não. É o que acontece hoje, nos dias de hoje. Casar e se dar em casamento é viver uma vida totalmente promíscua, onde eu saio hoje com um, amanhã com outro, e vivo a minha vida assim, Deus dará. Eu me dou em casamento com quem eu quero. Essa era a tristeza de Deus olhando lá de cima, por isso que ele decidiu exterminar todo o mal. Mas Deus exterminou da família de Noé, que se proliferou pela terra, o mal também voltou a se proliferar. Deus viu que, mesmo exterminando e deixando poucos, o mal, por causa do pecado, ele ficava dentro do coração do ser humano e ele brotava que nem uma erva daninha. Então, Deus muda a estratégia. Ele decide não mais exterminar a raça humana, e sim dar a opção deles aceitarem perdão. Amém. E como é que ele fez isso? Deus manda o Cordeiro dele, seu filho, o Cordeiro de Deus, que pagou por todos os nossos pecados. Jesus Cristo veio puro, sem pecados, sofreu, foi açoitado, foi cuspido, foi pregado numa cruz pelos nossos pecados, para nos dar a chance de perdão. E mesmo assim, a gente sabe que muitas pessoas renegam e nem se importam com o sofrimento que ele passou na cruz. Ele veio morrer por nós. E a única coisa que é cobrada por esse perdão que foi dado a nós é que a gente creia nele. Mas esse sacrifício que ele teve lá na cruz e o perdão que ele conseguiu para nós, isso basta, pergunto para vocês? Não basta.
Não basta porque não adianta eu dizer que eu creio. Muitas denominações aí dizem, não basta tu crer em Jesus, mas não basta dizer que creio em Jesus e à noite eu vou lá para a festa, me sento na mesa, derrubo vários canecos de chope. Na outra noite eu estou lá traindo a minha esposa. No outro dia eu estou lá sendo desonesto na minha empresa. O que adianta eu crer em Cristo? Dizer que eu creio em Cristo se eu não tenho transformação na minha vida. Temos que ter transformação na nossa vida. E essa transformação é como, já foi falado aqui muitas vezes, é como um cheque pré-datado. Hoje a gente nem ouve mais falar em cheque, né? Antigamente se dava aquele cheque pré-datado para te descontar a tal dia. Nós temos esse perdão como um cheque pré-datado. Vai depender de nós, da nossa santificação de cada dia, para receber esse cheque lá no fim. Santificação é a cada dia eu exercer a transformação que vai acontecer dentro de mim através do conhecimento da palavra de Deus. São muitas mudanças. Muitas pessoas olham para as mudanças dos cristãos e dizem assim: mas essa tua igreja te proíbe isso, te proíbe de usar calça, te proíbe de usar brinco. Não, a igreja não proíbe nada. Essa transformação que acontece é uma transformação que vem de dentro de nós, cada vez que a gente conhece mais a palavra de Deus, conhece mais o amor que Deus tem por nós. E exercendo essa transformação, uma das transformações para a gente receber o perdão é a gente saber perdoar. E não é fácil. Não é fácil perdoar, principalmente no dia de hoje. Nós vemos aqui essa semana, ontem, ali em Mariluz, por causa de uma batida de trânsito, o outro um desce e mata o outro com 20 facadas. Não, hoje não tem perdão, meus irmãos. Hoje o mal sobressai. O mal está maior. Nós vemos aqui pela igreja, quantos tem aqui dentro da igreja e quantos tem aqui fora. O mal domina muito mais que o bem. E nós sabemos disso. Como é que nós sabemos como perdoar? Quer dizer que o Dilceu pode me fazer várias coisas aqui, eu tenho que ficar sempre perdoando ele? É assim? Sim. Ou eu perdoar ele uma vez, na segunda vez não perdoar mais? Perdoar sim. Mateus 18, 21. Vamos voltar um pouquinho aqui a Bíblia. Mateus 18, 21. Mateus 18, 21, amém? Quantas vezes se deve perdoar o irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, aproximando de Jesus, né? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer que então eu devo fazer essa soma, 70 vezes 7, ver quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Pedro perguntou isso porque naquela época os fariseus perdoavam até 3 vezes. Depois da terceira vez não tinha mais perdão. Se a pessoa errasse, não tinha mais perdão. Então Pedro aumentou para esse número 7, para no interior dele, pensando que já era muito deve perdoar 7 vezes. Jesus reflete ele dizendo assim: não, é 70 vezes 7. E falando de Pedro, vou contar uma história para vocês que é bom a gente falar. Vocês conhecem essa pessoa aqui? Mais ou menos. Tá. Conhece? Vou contar uma história aqui para a igreja. Vou contar uma história aqui para a igreja que tem coisas que a gente não fala, mas que acontece.
Esse rapaz aqui, como está aqui na camiseta dele, ele é o irmão da igreja, e certa vez nós discutimos sobre um assunto ali da sala dos jovens. Eu dei uma opinião para ele, e ele me deu uma palavra maldita. Foi rude comigo. E eu me aborreci. E fiquei, acho que uns 2 ou 3 dias que a gente vinha aqui na igreja, que eu não nem cumprimentava ele. Até o dia que ele veio, me chamou para conversar, e nós conversamos, ele pediu desculpa, me pediu perdão, e eu disse que sim, Pedro, eu vou te perdoar. Você está perdoado. 7? Tu está perdoado. Mas, passou-se umas 2 semanas, eu olhava para ele, às vezes sentado lá no fundo, lá, às vezes ali na portaria de entrada, e voltava para mim a imagem da palavra que ele tinha me falado. E eu pensava comigo, me pediu perdão, mas será que esse perdão é verdadeiro? E é isso que Deus quer? Não. Deus quer que nós esqueçamos verdadeiramente. O irmão te pediu perdão, perdoa. Mas não é assim, perdoar dobrado e guardar, ou dobrar, perdoar assim. Porque muitas vezes a gente faz isso aqui, mas lá no fundo do coração da gente fica aquela magoazinha. Passa um ano e eu lembro do que o Pedro me falou naquele dia e me dá. É ou não é? É isso que Deus quer? Não, Deus não quer isso. Ele joga os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Pedro, vem aqui comigo. Quero um abraço, Jesus. Exatamente. O Espírito Santo é bom, exatamente. Eu quero te dar um abraço e dizer que essa brincadeira não é verdade. O Pedro, o irmão amado aqui da igreja, ele jamais falou, acho, para ninguém aqui alguma palavra maldita. Isso eu falei, pede desculpa, né? Perdão. Exatamente. Então, quero dizer a vocês que foi só uma brincadeira, vai fazer uma ilustração. Pedro é uma pessoa maravilhosa, amém? Amém. E exatamente nesse chamar o Pedro aqui, dizer para vocês que não houve nada, foi só uma ilustração, é exatamente o que Deus quer. Que no momento que eu perdoei, é como se nunca tivesse acontecido nada. Amém. Entendeu? Esquece. Acabou. Apaga. Esse é o perdão. É o perdão que Cristo fez por nós. Vocês acham que Deus veio o pecadinho do Valdo lá atrás, guardadinho, pequenininho no bolso dele? Não tem. Ele esqueceu. Vai depender do Valdo agora ganhar a vida eterna, porque ele está perdoado. Todos estão perdoados. Até aqueles que estão lá na rua estão perdoados. Basta ele se revestir do amor de Deus. Amém. Peço para vocês Mateus 18, 23, a parábola do credor incompassivo, que é o tema do livro. Todos acharam? Amém. A parábola do credor incompassivo é uma parábola de Jesus, né? Que fala assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe o que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, gente, só para você ter uma ideia, um denário era um dia de trabalho. Fazendo mais ou menos as contas, um dia de trabalho em torno de R$46, R$50. Um talento era 6.000 denários. Então, esse rapaz aqui, né, que era um servo, ele era servo do rei, então ele era alguém
da alta corte lá que servia o rei, então ele não era pouca coisa, ele ganhava um bom salário. E ele devia ao rei 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: seja paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, no caso o rei, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Porém, saindo o servo, encontrou um dos seus conservos, no caso, um dos seus empregados, que ele também tinha empregado, e que ele devia 100 denários. E agarrando-o e sufocando-o, e dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe seus pés, lhe implorava: seja paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que o saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar a seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, ou seja, torturadores, até que ele lhe pagasse toda a dívida. No 35 diz assim: assim também meu Pai Celeste os fará, se do íntimo não perdoar-lhes cada um dos seus irmãos. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Ele devia 10.000 denários, em torno de 2.760.000.000 de reais. E o seu rei perdoou ele. O seu conservo devia para ele só 4.600 reais, e ele não perdoou. No livro aqui explica que o rei dessa parábola é Deus. E os servos somos nós. Então, se eu quero que Deus me perdoe dos meus pecados, eu quero alcançar a graça desse perdão, eu também devo perdoar os meus irmãos. 70 vezes 7, ou infinitamente. Para alcançar nossa salvação, esse perdão, nós temos que ter mudança, meus irmãos. Nós temos que ter transformação. Amém. Perdoar para sermos perdoados. Amém. Neste mundo mal, sem amor ao meu próximo, quanto mais a Deus eu revelo a vocês, mais eu sinto Ele dentro do meu coração. Amém por isso. Nós temos um Deus que nos perdoa, e Ele somente quer que você creia nele, para te mostrar o quanto Ele te ama. Aqui no livro, deixa marcadinho aqui. Se não puderem perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aquele que não é misericordioso para com os outros mostra não ser participante da graça perdoadora de Deus. Misericórdia. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A grande lição da parábola, no entanto, está no contraste entre a compaixão divina e a dureza do coração do homem. No fato de que a misericórdia perdoadora de Deus deve ser medida da nossa própria. Não somos perdoados porque perdoamos, mas como perdoamos. Sabe, meus irmãos, eu
poderia falar para vocês aqui sobre perdão seria assim, um tamanho da minha hipocrisia se eu não falasse uma verdade para vocês. Essa moça linda, maravilhosa, vocês estão vendo aí, muitos daqui que estão aqui conhecem. Muitos conhecem ela, ou conhecem a minha história. Essa moça maravilhosa, linda, que vocês estão vendo aí, minha filha. O nome dela é Alana. A Alana, eu fui pai muito cedo, fui pai com 19 anos de idade. Hoje eu estou com 50, ela tem 30 anos. E há 15 anos eu não tenho contato com a Alana. A Alana, até os 14, 15 anos mais ou menos, ela frequentava a minha casa. Nós convivíamos, ela morava em Porto Alegre, até hoje mora em Porto Alegre. Nós convivíamos bem e não vou falar aqui os ocorridos, mas por desavenças da vida, a gente se afastou. A gente não convive mais. Faz 10 anos que eu não troco uma palavra com ela. E eu digo para vocês, eu me afastei por problemas ocorridos e decidi que não ia perdoar. Ia me afastar, ia deixar ela viver a vida dela. E eu vivi a minha. Mas hoje eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço o amor que Deus tem por mim. E quando eu chegar lá em cima no céu, e ele me perguntar onde é que estão os filhos que eu te dei, a Fábio fala muito. Eu vou dizer assim, estão aqui. Eles dizem que eu sou o maior pai do mundo. Mas eu não sou o maior pai do mundo. Porque se foi erro meu, se é erro dela, não importa. Eu sei que para Deus não importa. O que importa é que talvez esse vídeo que está sendo gravado aqui vai chegar no coração dela, vai chegar ela a ver esse vídeo. E eu vou te dizer, minha filha, perdoa o pai, porque o pai já te perdoou. Amém. Não precisa, se tu não quiser, não precisa entrar em contato com o pai, mas o pai quer entrar em contato contigo e um dia te dar um abraço. Porque depois de todo esse tempo que passou, eu entendi, Deus me fez entender que não foi o teu erro, talvez seja o meu erro. Eu te peço perdão. Que um dia nós possamos nos abraçar e botar uma pedra nisso tudo e jogar lá nas profundezas do mar. Amém? Amém. Eu peço, meus irmãos, que se um de vocês ainda tem alguma mágoa no coração, mesmo que seja que nem aquela foto pequenininha do Pedro lá no fundo, busca do fundo do teu coração e perdoa, porque é uma ferida que nunca sara, só sara quando a gente perdoa de verdade. Amém? Eu peço a todos que se coloquem de pé. Vamos ouvir o louvor final que fala o quanto Deus nos ama e nos perdoa. Amém? Se eu orar, receberei teu
a Fábio conheceu a igreja adventista e começou a se converter. E ela falava para mim que eu tinha que desendurecer meu coração, que eu devia perdoar, que eu devia procurar ela, mas eu mantinha sempre meu coração duro, sempre um coração endurecido, por mais que ela insistisse. E eu não entendia e achava que estava certo. Hoje eu vejo o quanto eu estava errado. Hoje eu vejo o quanto eu devo me ajoelhar e pedir perdão, tanto a minha filha quanto a Deus. E digo para vocês, perdoem, meus irmãos. Muitas vezes a pessoa faz alguma coisa para a gente que desagrada a gente, mas lá na frente vai ser aquela pessoa que vai estar ao teu lado, muitas vezes até no leito do hospital. Então vamos perdoar do fundo do nosso coração. Amém? Amém. Grandioso e eterno Senhor, sabemos que Teu Filho veio morrer por nós, Senhor, para nos dar um perdão que talvez não merecemos, Senhor. Mas queremos te dizer, Pai amado,
que estamos aqui nessa tua casa, unidos em oração, perseverantes na fé, porque cremos sim em tuas promessas. Amém. Cremos sim que tu retornarás, Senhor, no céu com todos os teus anjos para nos buscar. Cremos que quando tu voltar, levantará dos túmulos dos mortos, Senhor. E sim, poderemos ver nossos entes queridos e poderemos viver eternamente ao seu lado, Senhor. Amém. Pai querido, concede-nos o teu perdão e a tua graça, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Queria agradecer ao Robson pela mensagem que todo mundo devemos ter alguém para perdoar, né? Então, que Deus te proteja.